Nós vamos agora dar continuidade às nossas palestras e vamos chamar o Dr. Marcos Ribeiro. Ele é psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pela Unifesp São Paulo, supervisor do Programa de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Unifesp, psiquiatra assistente do Hospital do Servidor Público Estadual e presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. O Dr. Marcos convidará os presentes também para o simpósio da Associação Médica Espírita de São Paulo ao final da palestra. Por favor, doutor. Obrigado. Então, bom dia a todos. Gente, eu sei que está frio lá fora, mas vamos esquentar aqui dentro. Vou falar de novo, hein? Bom dia a todos. Ah, muito mais caloroso, que ótimo, né? Sei que o Rossandro, mais cedo, né, falava aqui sobre a questão do científico. Deu para perceber que eu não passei pelo científico, né? Foi pelo ensino médio mesmo. Mas tem um segredo isso, tá? Isso tem a ver com de onde eu vim. Contava para o pessoal ontem que eu nasci numa cidade, não sei se vocês conhecem, chamada Araxá. Quem já ouviu falar? Cidade da Dona Beija? Lá é conhecido pelos banhos de lama, então eu fui criado nos banhos de lama negra de Araxá, então não envelhece, tá? Acho que daqui 5 anos a atriz me convidar, acho que vai ser essa cara de menino mesmo, e tá tudo bem. A ideia é a gente continuar, e não, talvez por acaso, apesar da gente não ter combinado no plano físico, provavelmente a gente combinou no plano espiritual, porque as falas serão em sequências. E a gente vai tentar ampliar um pouquinho a nossa conversa sobre as questões que envolvem todo esse processo de cura, mas tentando entender de que cura é essa que nós estamos falando, ou que cura é essa que nós temos buscado quando nos colocamos, seja na medicina tradicional, seja no cuidado das psicoterapias, nos cuidados das medicinas integrativas, ou mesmo dentro da terapia complementar espírita ou religiosa, seja qual for, qual o sentido e a busca dessas questões que nós nos colocamos empenhados a percorrer? Que caminho é esse que nós queremos traçar? E, para dizer disso, a gente não pode fugir de um conceito de vida. Porque quando nós falamos de doença, de uma forma nós estamos falando também de vida. E que vida é essa que nós estamos procurando olhar sobre ela? Eu queria começar, então, falando um pouquinho disso através de um poema que fala da importância da vida. Seja ela que vida for, seja ela de que momento for, seja ela de que situação que ela se coloque. Esse poema ele diz assim: toda vida importa. A minha vida, a sua vida, a nossa vida importa. Se velho, novo ou doente, se louva, ora ou temente, se hoje, amanhã ou ausente, importa-te, toda vida importa. Se branco, preto ou pardo, se pobre, rico ou farto, se são, louco ou parco, importa-te, toda vida importa. Se sofrida, leve ou amarga, na jornada de cada passo, seja repleto ou escasso, importa-te, toda vida importa. Se cristão, muçulmano ou judeu, em templos, igrejas ou sobre a terra nua, se na fé que conduz cada um pela rua, importa-te, toda vida importa. Se nas margens da cidade, se nas ruas ou vilarejos, nos campos ou nos desejos, importa-te, toda vida importa. Se é a voz dos esquecidos, dos refugiados ou oprimidos, do sem-teto ou sem carinho, importa-te, toda vida importa. Se na luta pela igualdade, no brilho, na força ou na vontade, ser mulher nos lares ou nas praças, importa-te, toda vida importa. Se no arco-íris ou no céu cinzento, de corações que enfrentam o vento, se gay, lésbico ou transgênero, importa-te, toda vida importa. Se esperança no ventre guardada, no parto, no sonho ou na existência, se não almeja uma nova vivência, importa-te, toda vida importa. Se há algo que importa, que fortalece, ecoa e conforta, é que na essência da vida, toda vida importa. E quando nós falamos de adoecimento, então nós vamos falar de vidas que importam. Mas entender o que é essa vida para cada um de nós pode mudar toda a forma de entendimento a respeito daquilo que nós procuramos. Porque se eu abraço uma ideia ou tenho como base um paradigma
que olha dentro de uma base materialista e entende a vida somente do ponto de vista de um construto, de um funcionamento físico dentro de um modelo biomédico, em que se olha para o corpo como uma máquina que, ao deixar que uma peça funcione de uma determinada forma ou de outra, deixa de fornecer a função que nós gostaríamos, nós estamos olhando para uma vida. Se eu busco um olhar e um entendimento sobre a vida, que me convida a uma ampliação desse entendimento, de uma visão que não só caminha na direção de um modelo, já hoje implementado como modelo biopsicossocial, que apreende que as dimensões biológicas, psíquicas e mentais têm repercussões importantes naquilo que nós consideramos saúde e adoecimento, isso já se ampliou para um outro entendimento, em que eu construo uma visão não verticalizada, em que eu coloco o biológico acima do mental, acima do social, mas uma visão compartilhada na horizontalidade da vida, em que essas dimensões se interagem na complexidade do ser humano que nós todos somos. E se nós vamos mais além e acoplamos a ideia da dimensão espiritual, que vida é essa que nós estamos buscando? Porque se eu entendo a vida desse paradigma ampliado, a cura do qual nós vamos conversar aqui, ela também tem que vir como um convite a olhar para todas essas dimensões. E não só, talvez, a ausência ou o conserto, a arrumação, no bom mineirês, daquilo que fisicamente talvez não esteja funcionando de acordo com o que eu gostaria. Talvez esse seja um processo também de igual importância. Mas qual é a cura que vai no sentido das minhas relações com o outro, com o mundo, que engloba a complexidade social da qual nós fazemos parte? Qual é a cura que vai em direção às questões mentais, seja ele o sofrimento pelo próprio adoecimento, seja ele o sofrimento por outras angústias que vêm em direção às questões que todos nós enfrentamos? E qual é a cura do ponto de vista espiritual que nós temos buscado alcançar e que transcende as questões físicas e temporárias da matéria? Então, quando nós vamos falar sobre cura, nós vamos caminhar nessa direção. E o entendimento da realidade da qual nós fazemos parte também vai nesse caminho. Emmanuel vai nos dizer que a matéria não organiza, mas é organizada, já nos mostrando a direção ao qual nós somos chamados a refletir sobre a importância que daremos às questões que nós vivenciamos na vida. Porque se eu passo da compreensão que a matéria ela existe, mas ela existe algo além, que a organiza e determina, que dá vida e anima essa matéria, meu entendimento de esforço vai ser naturalmente convidado a mudar de direção. Não no sentido de negligenciar as necessidades físicas e das terapêuticas que o mundo oferece como recurso de cuidado do corpo, porque também se traduzem na misericórdia divina, porque se não o fosse assim, não estariam disponíveis para que a gente pudesse utilizar disso como instrumento de consolo e alívio do nosso sofrimento. Se eu entendo e construo uma imagem de Deus como um ser soberanamente bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente, como já foi dito aqui, é preciso que isso venha como uma consequência natural de que tudo que existe e está disponível na vida para nós também há de ter uma finalidade justa, boa, e guiada pela onipotência, onipresença e onisciência desse Criador, dessa energia, dessa força, como nós quisermos o chamar. E esse entendimento vai mudando e convidando a nós a mudar a nossa perspectiva, porque, nesse sentido, essas ferramentas, mesmo que sejam materiais, também são da misericórdia dele e funcionam a nosso favor através da sua ajuda. Eu me lembro de um caso, ainda antes da residência da pediatria, porque eu já sou psiquiatra da infância, eu estou caminhando lá para a pediatria já, mas antes da residência da psiquiatria, de uma paciente que a gente atendia, e na UBS ainda, e certa feita, a gente conversando, orientando, fazendo as avaliações, ela abria ali um quadro de diabetes mellitus tipo 2, com uma necessidade naquele quadro, nas questões individuais que ela apresentava, de uma medicação, uma hipoglicemia antioral, que a ajudaria no controle da glicemia que era vinculada ao caso que ela tinha. Só que essa paciente vivenciava uma religiosidade muito profunda. Ela tinha, na fé dela,
que era uma fé construída ao longo da vida e do sofrimento e das buscas, forte, viva, e que fazia parte e permeava todas as suas escolhas e a sua própria visão de mundo. Isso era central na vida dela. Isso é que a sustentava e muitas vezes nos momentos de maior dor foi aquilo que a apoiou. E no momento em que eu a dirigi falando da importância da medicação, explicando todos os mecanismos e aquilo, a utilidade, em determinado momento ela virou para mim e falou assim: doutor, eu não vou tomar essa medicação. Eu achei interessante a sinceridade, porque geralmente, muitas das vezes, o paciente não tem essa liberdade de falar sobre isso. O caminho mais fácil é pegar a receita, ir embora e jogar no lixo. Eu não preciso confrontar. Mas ela tinha uma abertura e ela disse sobre isso. Ela falou sobre a questão a dificuldade de tomar a medicação. E eu fiquei inquieto com aquilo. Falei, mas por quê? Foi algo que eu não expliquei? Alguma consequência, algum medo, de algum efeito colateral dessa medicação? Ela falou assim, não. Eu entendi muito bem o que você disse. Mas eu tenho para mim, na minha vivência pessoal, de que a única força possível de me curar se chama Jesus. E na minha fé, tão grande, tão importante, ao momento que eu tomasse a medicação, é como se eu desacreditasse do poder e da fé dele. Então eu não posso negar aquele que me sustentou durante toda a minha vida, em favor desse remédio que aqui agora é colocado. E eu entendi a questão para ela. E eu tinha um dilema à minha frente. Na postura do médico, de entender a importância e as consequências da não adesão ao tratamento. Mas, ao mesmo tempo, me soava algo que dizia do quanto aquilo era importante. E que, se eu abrisse uma janela a discorrer das consequências de uma diabetes não tratada, com todos os seus efeitos, inclusive renais, cardiológicos e etc., eu não acessaria esse coração. Não conseguiria trazer a reflexão da importância de se integrar o tratamento, de se juntar às questões. Então, eu falei assim, vai para casa, pensa um pouquinho, e eu vou pensar também, porque eu não sei o que te dizer. Eu não tenho algo para te falar, porque eu sei que isso é importante para você. Mas a gente volta a conversar daqui 2 semanas, e você volta. E assim ela fez, ela foi, voltou. E nesse momento eu fazia parte, eu me formei na UFMG, em Minas Gerais, e eu fazia parte do Núcleo Avançado de Saúde, Ciência e Espiritualidade, onde justamente a gente se questionava sobre essa relação da religiosidade e da espiritualidade nas doenças mais diversas e como fazer uma abordagem ou se abrir para essa questão dessa dimensão que é parte integrante de quem somos como humanidade. Queremos nós ou não, nós temos em nós a busca pelo divino, pelo transcendente. Não necessariamente do ponto de vista religioso, mas há um impulso evolutivo dentro de cada um de nós, e isso a gente vai perceber não só na literatura espírita, mas como qualquer literatura de história da humanidade, esse desejo humano de buscar algo além. Então não é algo que é possível negar. Eu posso negar as condições e os dogmas de determinadas religiões, mas a busca ela é inerente. Se somos humanos, esse desejo existe, seja para onde ele for direcionado. E a gente estudava isso lá. E a gente foi discutir e buscar as estratégias. E assim a gente fez, e eu fui armado, entre aspas, de alguns recursos para que a gente pudesse falar sobre isso. E quando ela voltou, a primeira questão foi ela falar, não, doutor, não vou tomar o remédio. Eu falei, tá bom, já entendi, tudo bem, vamos falar de outra coisa agora. Vamos mudar o assunto. E eu fui tentar entender um porquê disso, né, do porquê não, e ela foi explorando essa questão da fé, e eu falei, bom, isso é algo central. Se eu vou aqui brigar com algo que está central na vida dela, eu estou aqui 20 minutos de uma consulta. Isso faz parte da vida dela 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quando eu não estou aqui, quando ela está sofrendo e chorando, quem está lá é a fé dela, é o grupo religioso dela. Como eu vou disputar com algo que é central? Eu preciso me aliar a isso, eu preciso trabalhar junto com isso, para que isso a ajude. E a gente foi buscar esse caminho. E aí eu perguntei para ela, a gente começou a conversar, a conversa foi acontecendo, e eu comecei a perguntar para ela. Falei, fulana, na sua religião, na sua fé, naquilo que você acredita, quem que criou o mundo? Ela virou para mim, achou estranho aquela pergunta. O doutor está perguntando quem criou o mundo. Mas respondeu, foi Deus, doutor. Falei, olha que interessante. E quem criou as coisas aqui do mundo, a natureza, os animais e tal? Já com uma cara meio que já de quase de deboche, doutor, você não sabe? Foi Deus. Falei, tá. E quem criou o homem? Foi Deus. Quem fez a inteligência do homem? Foi Deus, doutor. Já não sabia onde ia mais essas perguntas, né? Entendendo. Falei, que interessante. Você sabe quem fez essa medicação? Ela, foi o homem. E você sabe com o que o homem utilizou para fazer essa medicação?
Ela, não. Eu falei assim, eu vou te dar uma cola. Foi os recursos da natureza. E aí ficou aquele silêncio, assim, igual está aqui agora. Vamos pensando. Eu falei assim, nossa, que interessante, estou pensando aqui comigo. Quem que, na verdade, que fez esse remédio, no fim das contas? Ela, foi Deus, doutor. Eu falei, mas não é mesmo que Deus fez esse remédio através da inteligência do homem? E aí virei e falei, tem mais. Se você pegar essa medicação aqui todo mês, aqui no posto, e você levar lá para a sua igreja, para o seu pastor abençoar, eu tenho certeza que ele vai fazer mais efeito ainda. E eu te digo isso não é porque eu acho, eu acredito, não. Porque a gente tem provas disso já. E não é o intuito aqui, mas a gente poderia elencar uma imensidão de artigos que corroboram o quanto a espiritualidade e a fé das pessoas tem um impacto de desfecho na saúde. E assim ela fez. E assim ela aderiu, e assim ela manteve o tratamento. Então, eu estou contando para dizer de que a fé e os recursos que a gente tem das questões materiais, elas podem trabalhar em harmonia em nosso favor, na compreensão da amenização do sofrimento, mas na ampliação do entendimento a respeito do que nós somos. Porque nós vamos construindo um conceito de vida e de saúde que transcende, como já é colocado pela OMS, meramente a ausência de doenças, ou a presença delas no conceito de adoecimento. Para entender que esse aspecto de busca, esse aspecto dinâmico, em que nós almejamos um completo bem-estar, que ainda não alcançamos, dos aspectos biológicos, mentais e sociais, se junta e se coaduna também com as questões espirituais. E aí nós ampliamos o entendimento desse conceito de saúde, também utilizando de referenciais, por exemplo, como Emmanuel, em que vai nos definir saúde como a perfeita harmonia da alma. E o que é estar em perfeita harmonia da alma? Quando nós atravessamos um adoecimento, seja ele qual for, será que é possível estarmos em perfeita harmonia da alma, estando com o corpo adoecido? Será que é possível nos colocarmos nesse movimento de busca, pelo menos, da perfeita harmonia da alma, estando talvez com o comprometimento físico do nosso corpo? Nós temos entendido que sim. E outro que vai nessa mesma direção, o espírito Joseph Gleber, na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, define saúde como a real conexão criatura-criador e a doença como o afastamento momentâneo de tal conexão. E é claro que nisso vai surgir uma pergunta. Se a saúde é a perfeita harmonia da alma e a saúde é a perfeita conexão criatura-criador, como é que eu me conecto com ele? Como estabelecer essa conexão e como ela acontece no mecanismo natural da vida? E aí a gente volta numa reflexão também lá nas obras. Porque se eu desejo me conectar com o Criador, inicialmente eu posso pensar isso através do recurso da oração, da prece. São recursos que nos aproximam dele, mas estar conectado, no nosso entendimento, é além. Porque essa conexão ela vai se estabelecer no momento em que ele se aproxima e eu vivencio aquilo que são as leis e a vontade de Deus. Porque se Deus se manifesta no mundo, ele se manifesta através das suas leis. Seja através das leis naturais, seja através das leis morais. Onde eu vou enxergar Deus no mundo? No próprio mundo. Onde eu vou enxergar o Criador? Na própria criatura, na própria criação. Então, as leis e a vontade de Deus não está em algo transcendente que eu não enxergo, que eu não vejo, que eu não toco. Ela se manifesta no mundo do qual nós fazemos parte e de qual nós somos parte, por sermos também criaturas. Então, no momento em que nós vamos buscar essas leis, nós vamos buscar também a nossa consciência. E no momento em que eu vou em direção à minha consciência, eu também vou em direção a Deus. Olha que movimento interessante. Não é algo que está longe, distante, ou como uma imagem, por muito preconizada, como um senhor barbudo num trono sentado longe. Deus se aproxima de nós através de nós mesmos, através da nossa própria essência, porque Ele vive em nós, como a luz que está dentro de cada um de nós, do nosso coração. E é essa força e é essa busca que vai nos convidando a nos aproximar da saúde. Não como algo a ser alcançado do ponto de vista objetivo, como estar ou não, de sim ou não, de ausência ou de presença, mas como um movimento de construção. Saúde, nesse sentido, não é algo que possa ser medido de uma forma objetiva, mas é um estar em caminho a.
quando eu estou em direção a me aproximar de algo que me conecta a isso que é maior, eu estou em construção da minha saúde. Eu estou em busca disso, mesmo que momentaneamente eu esteja com uma enfermidade no corpo, na mente. Mas eu me coloco em caminho a isso, porque o caminho da saúde, no fim, nesse conceito, vai ser o caminho da própria felicidade. Então, essa busca, ela se faz dentro de um processo que vai acontecendo à medida que nós vamos nos colocando no próprio caminho e nos transformando a partir dele. Então, essa conexão vai se dar isso. E quem é o modelo que nos traz como exemplo disso? Jesus. Quando Jesus dizia, por exemplo, eu e o Pai somos uns, o nosso entendimento não é que ele e Deus eram a mesma pessoa, mas a sua vivência, o seu pensamento, a sua ação e a sua emoção era de tamanha conexão com o próprio Criador, que ele era o próprio, como diz o Evangelho, o verbo vivo de Deus. Ou seja, ele era a manifestação do próprio Deus na vida, porque essa conexão já se estabelecia. Por essa saúde, de sentido ampliado, já tinha acontecido, já tinha ocorrido. Então, nós vamos caminhando para uma ideia de cura que não é necessariamente a presença ou a ausência de doença, mas um movimento que nós vamos entendendo na nossa consciência de ir em direção a algo maior. E que, claro, envolve a utilização de todos os recursos dos quais nós temos disponíveis. Então, a ideia, para a gente entender a imagem, para a gente construir essa imagem mental do que a gente está falando, é uma imagem muito simples, mas que eu acho que ilustra esse movimento. Vou pedir para vocês imaginarem aí na mente de vocês, como se agora a gente pudesse colocar um balde, aí cada um imagina seu balde, debaixo de uma torneira. E por uma questão ou outra, que a gente não vai saber definir, algo aconteceu na tubulação dessa torneira, na fonte dessa torneira, da onde a água vem. E ela passou, então, a ser uma água que se encontra contaminada, suja, barrenta, lodosa, momentaneamente. Naturalmente, à medida que a água passa pelo encanamento e é depositada no balde, a água que a gente vai encontrar no balde também se encontra impura, lodosa, barrenta. E se nós nos colocamos na intenção de limpar a água que está no balde e lançamos mão de um copo ou de uma caneca e nos debruçamos sobre ele na tentativa de tirar a água, nós podemos ficar ali um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, que ainda assim a água ali permanecerá suja. No entanto, se eu vou lá na fonte, corrijo lá o que está acontecendo, e a água que passa agora a jorrar pelo caminho é uma água limpa, cristalina e pura, naturalmente, à medida que a água pura vai caindo dentro do balde, a água suja vai transbordar e, daí um tempo, que eu não posso prever, a água também do balde será limpa e cristalina. Mas, se eu pego a caneca que estava ali do lado e vou ajudando a tirar a água barrenta, esse processo é otimizado. Ele me demanda menos, é mais rápido, menos sofrido e eu consigo mais rápido o meu intento. Imaginemos, então, que esse balde é o nosso corpo físico. Essa fonte, nós, espíritos, almas, com tudo aquilo que trazemos, daquilo que conquistamos e daquilo que precisamos trabalhar. E o encanamento, o nosso perispírito, como foi apontado aqui pelo nosso colega e amigo Dr. Sérgio. Se nós direcionamos o nosso esforço exclusivamente em tirar a água do balde, em utilizar as ferramentas disponíveis para tratar o corpo, de forma intempestiva e exclusiva, nós podemos passar ali 1, 2, 3, quantas encarnações forem necessárias, que as questões ainda permanecerão necessárias dentro da manifestação física. Mas se eu mudo o meu olhar, ou sou convidado a mudar para olhar para as questões que são a essência da alma, do espírito, e vou buscando recursos que me levem a essa aproximação com o Criador. E, naturalmente, à medida que eu busco a aproximação, aquilo que eu passo a produzir através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, é algo que se aproxima mais dessa claridade, dessa limpeza, aquilo também vai se manifestando no meu corpo. E, num momento ou outro, naturalmente, a água que estava ali ela vai se esvair. Não haverá necessidade mais de ser transbordar, de manifestar-se no corpo físico algo que precisaria ser depurado. Porque essa também é uma das funções. André Luiz vai dizer, por exemplo, que o corpo,
além do vaso escolhido, por exemplo, do qual nós temos a oportunidade de estarmos aqui nos relacionando para a nossa evolução, para o nosso crescimento, também funciona muitas das vezes como um mata-borrão, onde as questões que precisam ser trabalhadas espiritualmente são ali depuradas, transmutadas, transformadas, para que a nossa consciência se torne mais saudável, se torne mais leve. Então, à medida que eu vou mudando o meu padrão na essência do meu pensamento, do meu ser, eu também vou produzindo algo novo. E se junto com isso eu lanço mão de todas as terapêuticas que eu tenho do ponto de vista físico, mental, energético, espiritual, para que eu também possa cuidar das coisas que impactam agora no meu momento presente o meu corpo, eu estou otimizando esse processo, eu estou lançando mão também do balde, da xícara para acelerar, mas sem esquecer da essência. Então, a gente vai procurando uma integração desses movimentos. A gente precisa se afastar dessa questão de certo ou errado, de bom ou mal, para entender aquilo que é a minha necessidade, do meu caminho, e que é um caminho individual e não comparado ao outro que se encontra ao meu lado. Porque as circunstâncias vão se modificando e nós somos convidados a nos modificar. Para a gente entender um pouquinho disso, vamos fazer um exercício. Para vocês consideram que ter sono, dormir, é algo certo ou errado? Pode falar, pode. Certo, tá bom. Então, se a gente sair daqui na hora do almoço, a gente vai pegar aqui a rodovia para Florianópolis, a gente vai dormir no carro. Tá certo ou errado? Ué, mas vocês não falaram que era certo? Porque na dúvida agora se é certo ou se é errado. Depende, não é isso? Então, às vezes a gente vai levando e construindo a vida em comparações e definindo questões como isso é certo e isso é errado, e talvez nós somos convidados muito mais a refletir no seguinte: isso é adequado ou é inadequado? Porque quando eu penso se algo é adequado ou inadequado, eu preciso avaliar também as circunstâncias no qual isso acontece. Eu preciso entender o contexto que aquilo é envolvido. Eu preciso entender o contexto externo e preciso entender o contexto interno. Então, eu me abro para uma reflexão que se afasta do julgamento e se aproxima do crescimento. Se aproxima daquilo que nós vamos entendendo como um movimento de cura. E nessa construção, nós vamos nos curando. E para a gente poder entender um pouquinho de todo esse processo, e eu também não combinei com o Rossandro, que bom que ele está aqui, já foi embora, porque ele não vai poder me desmentir, mas eu não combinei mesmo. Eu queria também trazer uma passagem que eu já tinha preparado, falando de qual é esse movimento do qual nós somos convidados quando a gente pensa nessa transformação. Porque se nós estamos entendendo aqui, então, essa cura maior, mais ampliada, com essa aproximação do Criador, com essa transformação interna, a reforma íntima, ou como a gente quiser denominar, existe roteiro para isso. Existe caminho. Caminho, verdade e vida. E é lá que nós vamos buscar a fonte para a nossa reflexão. E na mesma passagem que o Rossandro trouxe. Mas eu vou trazer uma outra perspectiva, em que eu vou convidar para que a gente se coloque nessa história. Para que nós nos tornemos, nesse momento, o cego Bartimeu. E entender qual é o movimento que nós precisamos fazer quando nós queremos nos curar da nossa cegueira, entre aspas. Porque lá existe todo esse caminho. E a passagem, como o Emmanuel, como o Rossandro já nos dizia, ela vai contar o seguinte: entrando, chegaram a Jericó. É importante entender esse contexto. Jericó, na época de Jesus, era uma cidade destinada ao comércio, às questões que vão em direção às questões de ordem material, à satisfação, aos prazeres exclusivos, a um distanciamento daquilo que é entendido como espiritual. E nesse contexto, Jesus vinha caminhando de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, que também tinha um símbolo de ser o centro da conexão com o Criador, onde se constituía o maior templo da época, dentro da cultura que ali se estabelecia. Então, Jesus estava indo de Jerusalém para Jericó, como se num convite de que, naquele momento, ele saía do lugar que ele já tinha alcançado de evolução para ir em direção a Jericó dos nossos corações,
que ainda no momento em que nós nos encontramos, como apontado aqui também pelo Dr. Sérgio, faz parte da psicosfera e da constituição do nosso planeta. Nosso coração ainda é uma Jericó. Nosso planeta é uma grande Jericó. E é como se Jesus, nesse momento, estivesse vindo em direção a nós, em direção a cada um de nós que estamos aqui. E nesse caminho, ele vai conhecer o cego. Quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. Como o Rossandro disse, muitas pessoas ali estavam. Uma infinidade que não era possível definir quem era cada um. No entanto, acontece que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, encontrava-se assentado junto do caminho. Quando a história nos fala do Bartimeu, filho de Timeu, é como se nos convidasse a dizer que quando Jesus sai de Jerusalém para Jericó, quando Jesus vem em direção ao mundo, apesar de o mundo ser uma multidão de 22 bilhões de seres, ele conhece cada um pelo nome. Como se nos quisesse a refletir dizendo, eu te conheço na sua individualidade, porque o que nos define, pelo menos do ponto de vista cultural, é o nosso nome. O que me torna um indivíduo hoje na humanidade material é o meu nome, a minha personalidade nesse momento. E quando é colocado ali o nome, é como se Jesus dissesse, eu estou indo para todos, mas ao mesmo tempo que eu vou para todos, eu estou indo de alguma forma em especial também para você. Para ir em direção às suas necessidades, aquilo que você precisa como filho de Deus e meu irmão, para que você alcance a sua saúde, para que você alcance a sua cura. É uma visão amplificada de que olha a todos e olha a cada um de nós. E ele ali encontra o cego que se encontra assentado junto do caminho. E quantas vezes no nosso processo de jornada espiritual, de crescimento, nós também nos colocamos assentados no caminho. E aqui essa simbologia de estar assentado é como se aquele momento em que nós deixamos de caminhar para a vida, para nos prendermos, nos aterrarmos àquilo que é o chão. É um símbolo do desprendimento, de uma desconexão, na verdade, daquilo que é o espiritual para um aprisionamento daquilo que é exclusivamente material. E é justamente esse aprisionamento da matéria, quando eu me assento no chão, eu paro de caminhar, eu deixo de percorrer a minha trajetória evolutiva, que na simbologia dessa passagem, dessa cura, vai nos transmitir a ideia de cegueira. Porque eu deixo de visualizar a vida na sua perspectiva real, pelo menos como nós entendemos, de que não é somente a vida material e transitória, mas uma perspectiva ampliada de que existe algo além. Quando nós negamos isso para atender exclusivamente às questões de ordem material, nós nos colocamos cegos diante da vida, e é assim que se encontrava o nosso personagem, de alguma forma, nós buscamos nos refletir também nesse lugar. E ele estava ali, e ouvindo dizer que era Jesus, ele desperta algo novo. E é interessante que, nesse movimento de ouvir, uma outra passagem vai dizer que, além de estar assentado, conta essa narrativa, que ele passava os dias mendigando. Ou seja, numa postura de solicitar a vida. Então, além de parar para atender às questões materiais, ele se colocava na vida dentro de uma simbologia psíquica, de uma reflexão do nosso mundo íntimo, mendigando da vida. E quantas vezes também a gente não se coloca assim, se não mendigando as questões materiais, que talvez nós já tenhamos os recursos, mas mendigando no sentido de esperar do outro o afeto, esperar do outro o entendimento, esperar do outro a compreensão, esperar que o outro me ajude, me socorra e faça por mim, sempre depositando no outro, naquele que está fora, a responsabilidade de atender algo que é uma necessidade que está dentro. E que só poderá ser preenchida por um movimento que também venha de dentro, independente do recurso que eu venha a receber do lado de fora, na amenização das questões da dor e do sofrimento, que são importantes. Todos nós merecemos, desejamos e buscamos ser amados, compreendidos, receber carinho e afeto. Isso é parte também da nossa essência. Mas no momento em que nós colocamos essa responsabilidade exclusiva no outro, nos afastamos do movimento de auto-amor para depositar essa cobrança e esse peso no outro. E assim, se nós nos colocamos assim, nós nos afastamos do movimento de cura e de aproximação.
Muitas das vezes, e isso eu também ouvi lá na AMENG, da onde eu vim, né? Hoje eu moro em São Paulo, pelo Espírito Dias da Cruz, a nossa postura é o seguinte: na tentativa de preencher esse vazio, nós depositamos no outro. E aqui ele vai dizer que o amor que nos falta, ou o vazio que temos, o amor que nos falta não é o amor que não se tem, é o amor que se retém. O amor que nos falta não é o amor que não se tem, é o amor que se retém. Nos convidando à reflexão que essa falta, esse vazio que nós buscamos preencher, ele só poderá ser preenchido através de um movimento em que nós produzimos esse amor em direção ao outro e também em direção a nós mesmos. Porque isso não se preenche de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a história continua dizendo que, ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E olha que visão terapêutica interessante, não só para quem está no lugar, no movimento de se colocar, de quem está pedindo ajuda, mas também para quem está ajudando. A história nos diz que ele ouve Jesus. E olha que interessante, por que não ver Jesus? Porque ele era cego. Mas isso tem uma coisa importante nesse sentido. Porque muitas das vezes nós nos colocamos na relação com os outros na tentativa de impor aquilo que nós consideramos como certo e como importante, para que ele sensibilize através daquilo que eu percebo. Então, nessa história, é como se, nessa postura que não é a postura de Jesus, nós pegássemos uma lanterna da mais potente que tivesse no mundo e nos dirigíssemos ao cego e falássemos: não, você tem que ver. Veja, mas como assim você não vê? Eu estou vendo, você precisa ver também. E forçosamente impôssemos ao outro, que momentaneamente não enxerga, não percebe o mundo ou as questões da mesma forma que eu, aquilo que eu percebo. Mas Jesus, por ser o terapeuta em excelência, ele olha diferente, porque ele vai no movimento da compaixão e da empatia, entendendo que, se nesse momento eu não consigo enxergar, esse coração não consegue enxergar, como eu posso alcançar esse coração? Eu tiro a responsabilidade no sentido de que o outro precisa se modificar para se adaptar às minhas questões, para entender-se imbuído de um desejo real de ajudar e de consolar e de curar, entender como eu posso alcançar esse coração. E se ele não percebe a vida nesse momento, momentaneamente, pela visão, dentro dessa simbologia, qual outro sentido, para qual outro sentido ele se encontra aberto para que eu também possa alcançar esse coração? E, nesse caso, era a audição. E ele escuta Jesus pela audição. Jesus chega até ele pelo local psicológico da alma dele, que se tem abertura para ser acessado. E, no momento que ele escuta Jesus, ele é sensibilizado. E ele passa, então, a clamar por Jesus. Vejam bem que clamar por Jesus é mais do que pedir. É mais do que chamar. É mais do que dizer. Porque clamar é um movimento de inflexão da alma. É como se, simbolicamente, a gente se colocasse de joelhos diante do Criador, de Jesus, de uma força maior, e pedíssemos: Jesus, tem misericórdia de mim. Olha para as minhas necessidades, busca-me e atende-me naquilo que eu mais preciso. E isso, como foi dito por Rossandro, exige um movimento inicial de humildade. Humildade não de nos sentir inferior ao outro, porque isso não é humildade. Humildade de olhar para nós e reconhecer também as nossas potências, mas ver aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser transformado. E, a partir disso, buscar as ferramentas para que eu possa, então, trabalhar esse ponto. E a história continua. Porque no momento em que ele se abre, ou, vamos nos colocar aqui, nós nos abrimos para a necessidade dessa mudança, dessa transformação, a história vai dizer que muita gente repreendia-o para que se calasse. E aí a gente começa a pensar: nossa, mas parece que aconteceu comigo. No momento que eu comecei a ir lá no capô, no momento que eu comecei a buscar as questões espirituais, começou a aparecer um monte de problema. As pessoas, na hora de sair para essa atividade, o marido não deixava, a esposa arrumava uma coisa, os filhos começavam a gritar, todo mundo me acusando, falando que era hipocrisia, uma série de senões que vão vindo do outro. Mas eu convido a gente a olhar para essas muitas pessoas
que vivem dentro de nós. Das questões que nós fomos condicionando através das experiências e que no momento em que eu vejo uma perspectiva diferente, ou que eu passo então a querer caminhar em direção a uma cura, a uma saúde, nós também, mesmo que inconsciente, passamos muitas vezes a nos repreender. Porque muitas das vezes isso vai na contramão daquilo que já fomos cultivando em diversas experiências de uma determinada forma. Então, às vezes, eu passei várias experiências cultivando uma resposta de raiva, de agressividade, de violência. E, em determinado momento, eu sou tocado ou sou sensibilizado por uma necessidade de transformação desse comportamento. Mas, quando eu me coloco assim, é como se muitos ainda que vivem aqui, dessas experiências, também nos repreendem. Nos chamam a voltar a um padrão de adoecimento do ponto de vista ampliado espiritual, que vai em desacordo com uma lei de amorosidade e de acolhimento. É o exemplo, eu gosto de exemplo, de imagens, é o exemplo da costureira. Vamos imaginar uma costureira que costurou a vida dela 70 anos costurando da mesma forma. Ela aprendeu assim com a mãe, aprendeu com a avó, a vida inteira a costura de determinada forma. Para costurar dessa forma, ela precisa pegar a agulha com a mão direita, o pano com a mão esquerda e fazer esse movimento. E assim ela fez durante 70 anos da vida dela. Só que agora ela está mais tranquila, aposentada. Apareceu um curso na Hotmart, na internet, de corte e costura. Vou fazer, estou aqui vendo minha novela, vou fazer esse curso. E ela viu que a coisa evoluiu e que existe um jeito novo de costurar, que é muito mais fácil, mais prático, mais suave, ela vai render mais, ela vai ficar mais leve com aquilo. Só que, para costurar dessa forma, ela precisa pegar a agulha com a mão esquerda, o pano com a mão direita e fazer esse movimento. E no momento em que ela se coloca em atenção para fazer isso, concentrada, disponível, ela faz, com uma dificuldade inicial, natural, de algo novo que está acontecendo, mas ela faz. Mas aí, dá uns 30 minutos, começa. A campainha tocar, o neto que está lá para cuidar, o papagaio, o cachorro, uma série de coisas. O que é a primeira coisa que ela faz? Sem ver. Volta a agulha para a mão direita. E volta no padrão que ela tinha aprendido. Isso é o que nós chamamos de condicionamento. Só através de um exercício, de um trabalho, de um esforço, ao longo do tempo, ela vai naturalizando esse outro movimento, condicionando de uma nova forma uma resposta que até então era tida como automática, porque foi assim feito por muito tempo. E esse é um movimento também da nossa alma, da nossa jornada evolutiva. Muitas das vezes nós nos condicionamos a determinados comportamentos, e aí nós nos deparamos com uma realidade nova, com um convite novo, um jeito novo de encarar a vida e de nos portar diante da vida. E aí nós vamos buscar isso. Só que quando vêm as distrações, o dia a dia, a vida, às vezes a gente volta para esse padrão. A gente volta a ter determinados comportamentos que nós não gostaríamos. E pasmem, está tudo bem. Ninguém vai ser condenado por isso. E eu vou mais além. Eu ouso dizer, na minha intenção, no meu contato íntimo com Deus, de que não é isso que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós não é a transformação, e eu brincava antes de uma outra forma, que eu costumo dizer, não é que nós nos tornemos espíritas JK. Só que é 50 encarnações em uma, não 50 anos em 5. Não é isso, porque existe um processo de aprendizado. E aí a palavra definidora aqui é uma palavra que se chama esforço. O verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é aquele que é reconhecido pelo esforço que empreende em domar as más inclinações e vencer o mal em si mesmo. O verdadeiro, não está escrito lá, o verdadeiro cristão é aquele que conquistou tudo, resolveu tudo numa encarnação e já é um espírito puro. Esforço. Então, no momento em que eu me sensibilizo para uma mudança e me coloco no esforço de me modificar, nós estamos num caminho de saúde, mesmo com o corpo adoecido. Nós estamos num processo de conexão com o Criador, mesmo com o corpo adoecido, porque nós estamos nos colocando num caminho de esforço de nos tornarmos uma pessoa melhor, de produzirmos uma água mais limpa, mais clara, de nos transformarmos intimamente. E quando ele clama, por isso, ele vai chamando cada vez mais. E no momento que ele é repreendido, a história continua, por exemplo.
Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No momento, então, que nós nos colocamos nesse movimento de nos transformarmos e nos deparamos com as dificuldades, com os condicionamentos que a gente foi construído, qual é a chave? Vamos clamar mais alto. Vamos falar mais alto. E não é pegar o carro de microfone e sair fazendo na rua, não. É fazer mais internamente. Buscar recursos para que a gente possa se aproximar mais dele. De dizer: Deus, estou aqui, como o Rosado dizia. Bate um papo aqui comigo. Sou seu filho, o negócio aqui está difícil, está pesado, não está dando conta. Me dá uma forcinha aí. E clamar no movimento da alma é esse movimento de buscar, não das palavras somente vazias às vezes, em leituras, em palestras 300, uma atrás da outra. É muito mais um movimento de dentro do que o movimento de fora. É muito mais um movimento de entrar do que o movimento de sair. E é nesse contínuo que a gente vai se aproximando. E quando ele faz isso, Jesus faz então, ele para. Ou seja, ele se conecta, não Jesus conecta ele se conecta a Jesus, porque Jesus está conectado com a gente o tempo todo. E no momento que ele consegue conectar, Jesus diz na passagem: chamem-no, e o chamaram. Sabe quem foram aqueles que foram chamar ele? Quem vocês acham que foram? Os mesmos que os repreendiam. Olha que interessante. É como se dissesse para nós, tudo aquilo que nós nos equivocamos em algum momento, que está aqui nos repreendendo, como algo que nós não desejamos mais, em algum momento, quando nós nos conectamos com o Criador, também são recursos para nos dizer e nos impulsionar em direção ao próprio Criador. Porque a dor que a gente atravessa, muitas das vezes, é o elo que nos liga a outro coração em dor e sofrimento, que nem o nosso. Muitas das vezes, e a gente fala aqui no evento, em que nós nos colocamos buscar recursos para cuidar de pacientes que atravessam uma jornada muito dolorosa, muitas das vezes aqueles que alcançam esse processo são os corações que mais se conectam a outros que também enfrentam aquilo ali. Porque viveram na experiência do corpo, da alma, as lutas e os desafios que aquela experiência traduz. E superado esse desafio, a força que se constrói interna e a capacidade de aproximação, e compaixão e empatia que é possibilitada com o outro, ela se amplia. Então, mesmo os equívocos e os erros que viemos a ter em alguma fase da nossa existência, no plural, elas em algum momento vão servir e devem servir de impulsionadores para que eu olhe para elas e fale: poxa, eu já passei por isso, então vamos agora por outro caminho. Meu irmão, eu já passei por isso, deixa eu te ajudar. Toma aqui minha mão, para que talvez você não precise enfrentar os mesmos percursos que foram necessários para mim. E isso é o Criador ajudando a criatura através da própria criatura. E Jesus diz: és um homem com sorte, vai que ele te chamou. Na verdade, os muitos, né? Bartimeu, nesse momento, então, se despe da capa que trazia e atira-o do lado. E aqui são várias as possibilidades de análise e simbologia dessa capa, mas eu vou trazer para a gente refletir do quanto, muitas das vezes, nós nos escondemos através de uma capa que nos impede de olhar para aquilo que precisa ser trabalhado, para aquilo que precisa ser enxergado e visto dentro de nós. Muitas vezes escondendo aquilo que a gente não consegue assumir, seja das coisas boas, seja das coisas ruins. Não é só as coisas ruins, não. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de olhar para aquilo que é a nossa potência, para olhar e falar assim: poxa, isso aqui eu conquistei. E não é no sentido de se envaidecer, é no sentido de olhar e falar: poxa, isso eu conquistei. E agora o segundo passo é: como é que eu posso colocar isso a serviço do outro? Como eu posso utilizar daquilo que eu tenho de melhor, do meu talento, para que isso se torne em benefício do outro, de alguma forma? E às vezes a gente não reconhece também os nossos talentos. A gente entra dentro de uma visão também, às vezes, equivocada, de uma humildade, em que a gente vai se inferiorizando, dizendo, muitas das vezes: como eu sou endividado, eu devo ter errado muito em vidas passadas, eu devo ter feito uma série de coisas, e se prende nessa ideia quase que numa ancoragem, numa prisão, numa corrente,
como se isso justificasse a impossibilidade de eu caminhar mais, de eu progredir mais. Então ele se despe, né, dessa capa para poder então estar nu no sentido espiritual, presente, inteiro diante do Cristo. E quando assim ele faz, Jesus vira para ele e fala: o que queres que te faça? Aí a gente pergunta, né? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Será que Jesus não tinha a evolução para entender o que era a necessidade daquele ser? É claro que tinha, mas é uma pergunta retórica. Porque esse entendimento, na busca dessa cura ampliada, não é o que Jesus entende de nós, mas é o movimento que me leva a entender qual é a minha capacidade de enxergar a minha necessidade. Porque quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele poderia pedir qualquer coisa. O que queres que eu te faça? Eu quero um status, eu quero um poder político, eu quero um poder religioso, eu quero a riqueza, o ouro, a presença de alguém. Mas, tocado por todo esse movimento que a gente foi traçando aqui, ele se distancia daquilo que é externo para olhar para o interno e perguntar, e responder: eu quero ver. Eu quero que tenha vistas, eu quero enxergar a vida. E não é pelos olhos do corpo, porque na simbologia da passagem é que eu veja a vida como ela é, de uma forma ampliada, compreendendo que a vida é para além das questões materiais e se aproxima das questões espirituais, que eu enxergue o mundo na sua inteireza, entendendo sim as necessidades transitórias da matéria, mas não me prendendo, me acorrentando no caminho para que eu deixe de seguir, mas que eu perceba a sua complexidade e pluralidade diante de tudo aquilo que existe. Quando nós vamos nos colocando nesse movimento, nós vamos enxergando, e por isso essa passagem, um roteiro para quando nós buscamos aquilo que a gente compreende de cura espiritual, que não se traduz exclusivamente na ausência de enfermidades, mas num movimento íntimo da alma de ir em direção a. E é nesse movimento que nós vamos nos conectando a algo, né, que está na essência de tudo isso, que é a amorosidade, que é o amor de Deus por cada um de nós, independente do que venhamos ou que tenhamos atravessado. E nesse sentido, há uma música que eu gosto muito e que eu termino, de alguma forma, minha fala com ela, para nos fortalecer nessa amorosidade. A música diz assim: você está aqui. Já parou para pensar por que tantas mazelas, tantas diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo explica essas justiças e injustiças universais? Quero crer, do fundo do meu coração, que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, e que nascemos e vivemos sem fim, e morremos para renascer. Quero crer na vida além, que ela continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. E que para a gente possa terminar, eu convido que vocês fechem os olhos nesse momento. E que nós sintamos, mais do que entender, que possamos sentir a amorosidade de Jesus por nós. E eu peço para que a gente possa colocar a música nesse momento e que a gente sinta no nosso coração o amor de Deus por cada um de nós, sem senões. Você está aqui, já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Eu quero crer. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras
continua sempre a existir. todos os que se foram. E todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Pode pausar, por favor. Que nós possamos sentir o amor de Deus por cada um de nós. E que independente do que venhamos a atravessar, que circunstâncias nós tenhamos no agora na nossa vida, uma verdade é absoluta. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós venhamos a deixar de fazer, não há ninguém que seja o que seja, que faça o que faça, que é capaz de mudar o amor de Deus por nós. Nós somos ínfimos diante da grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Independente do que façamos, que tenhamos feito, Ele nos ama, continuará nos amando e nos amará para sempre. Permitamos que o amor dele adentre os nossos corações, porque o que nos basta fazer é abrir a porta para que Ele possa entrar. Que Jesus nos abençoe e sigamos em paz.